Não há destino que não possa ser superado com um desprezo. Assim como em certos dias a descida é feita na dor, também pode ser feita na alegria. O desespero imenso é coisa pesada demais para se carregar. São as nossas noites de Getsemane. Toda alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence, a rocha é a sua casa. Não há sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz que sim, e seu esforço não terá interrupção. A rocha ainda rola. Um dos maiores absurdos da vida é a gente perder o nosso tempo, em outras palavras, a nossa vida, nos comparando com outras pessoas, nos comparando a outras realidades que não são nossas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava lendo simplesmente esse cara aqui. Provavelmente você já ouviu falar, se você é do mundo da filosofia, da psicologia. Eu falo de interesse, não necessariamente de especialidade. Você conhece Albert Camus, conhece esse grande livro, O Mito de Sísifo, onde ele vai fazer uma análise filosófica, diria eu, quase fenomenológica, numa linguagem mais técnica, mas ele não se diz fenomenólogo, pelo contrário, ele vai criticar os fenomenólogos aqui, numa ideia de uma razão abstrata que nunca se chega a conclusão nenhuma e não serve para nada na vida, na linguagem dele. Eu sou um fenomenólogo, faço uma fenomenologia do sofrimento humano, então, claro que aqui eu não estou de acordo com ele. Mas estou muito de acordo com o Camus quando ele vai trazer toda essa análise do absurdo e coloca como uma ponta do absurdo, como uma porta de entrada a vivência da comparação. E aqui eu leio exatamente o que ele fala. Há casamentos absurdos, desafios, rancores, silêncios, guerras e também pazes. Em toda parte o absurdo nasce de uma comparação. Tenho fundamentos para dizer então que o sentimento do absurdo não nasce do simples exame de um fato ou de uma sensação, mas sim da comparação entre um estado de fato e uma certa realidade, uma ação e um mundo que a supera. O absurdo é essencialmente o divórcio. Não consiste em nenhum dos elementos comparados. Nasce de sua confrontação. Cara, em outras palavras, eu vou traduzir isso aqui de uma forma bem básica, bem simples, que provavelmente vai ser assim. Você vai dizer, cara, mas eu já sei disso. Só que o Camus, ele coloca isso de uma forma tão fria, como todo livro, como todo absurdo que ele joga diante de nós, na nossa cara, e fala, olha o porquê que a tua vida está sem sentido. Olha por que você não consegue viver uma vida que possa ser preenchida de algo, que você possa encontrar razão para viver. E você não consegue fazer isso porque você está deixando a sua realidade, o que ele está chamando ali da comparação dos fatos, você está deixando o que você tem, o que você é, o que você vive, e está se preocupando demais com aquilo que você gostaria de ser, porque o outro parece que é, porque você gostaria de ter aquilo que o outro tem, que parece que ele é feliz com o que tem. E na verdade a gente vai se esquecendo num emaranhado de comparações, numa forma de viver e uma tentativa de viver a vida do outro que nunca vai ser nossa, não nos pertence, nem o modo de viver, nem o modo de sentir. Então existe um estado de fatos, o que a coisa é, e existe o estado ideal, aquilo que eu gostaria que fosse, que eu penso que é, ou que eu pensei que seria. E a realidade, em outros vídeos eu também já falava sobre isso, aquilo que a realidade nos traz enquanto dificuldades, isso não pode nos esvaziar o sentido da vida. É um absurdo a gente ficar preso sempre na idealidade. A idealidade, ela sempre nos frustra, porque o ideal ele não chega, o ideal não é vivido, simplesmente a realidade. Quando a gente se prende no ideal, e aí vem esse conceito de absurdo, vem essa experiência de absurdo, tudo se esvazia. E a comparação, ela é essa mazela, é uma doença que nos paralisa de uma forma e nos esvazia por completo daquilo que poderíamos alcançar se a gente não tivesse se comparando. Se a gente estivesse, ao contrário, colocando as nossas forças e a nossa energia na busca de uma realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e encaminhando então aquilo que nós poderíamos fazer para além
da imaginação, além dos projetos. Porque projetar é uma coisa, todo mundo projeta muito bem. Eu acredito que todo mundo tem o dom de fazer projetos. Agora, de concretizar os projetos é para poucos, pouquíssimos. A realidade é que o absurdo, ele nos abraça e nos esvazia quando a gente se esquece de nós, quando a gente se esquece da nossa realidade, do que nós podemos fazer com ela. Se nós não encararmos nunca a nossa vida de frente, se não encararmos aquilo que nós possuímos e somos, dificilmente nós vamos conseguir um dia viver uma vida com sentido. E isso na clínica, com os meus pacientes, isso fica muito claro, e a demanda, aqui eu não estou fazendo comentários de sessões, nada disso, é porque isso é unânime na clínica, para além dos transtornos. Claro, você pode buscar hoje uma terapia porque você está em um estado depressivo, porque sofre de muita ansiedade, dentre tantas outras coisas. Mas, na maioria mesmo, as pessoas elas chegam na clínica pedindo ajuda porque a vida não tem sentido. Isso Frankl declarou lá em 1930 e pouco, antes da Guerra Mundial, antes dele ser preso no campo de concentração. E muita gente equivocadamente vai dizer que ele criou e ele pensou a logoterapia, a questão do sentido da vida no campo de concentração. Isso é uma mentira. Ele já constatava nos seus atendimentos, nas suas escutas clínicas como psiquiatra, a ideia de que o mundo estava se vaziando de sentido, que as pessoas elas já não tinham um conteúdo interno, pessoal, para que pudesse sustentar a sua vida a longo prazo. Pelo menos uma vida, não necessariamente uma vida feliz, mas uma vida realizada naquilo de que você é capaz de ver o que você fez e falar, eu fiz o melhor que eu pude. Eu não tinha nada para fazer além disso e por isso eu fiz. E fiz dessa forma, para poder me realizar, para poder me orgulhar daquilo que foi feito. E se fiz errado e se errei, eu vou buscar alternativas para poder não cometer mais o mesmo erro, para poder, se for possível, me retratar com a vida, comigo mesmo e com os outros, mas vou encontrar caminhos para buscar sentido, para me realizar e fugir desse absurdo que é o vazio, buscar outros caminhos que me tirem do vazio existencial e me dê razões para viver. E é muito interessante porque o Frankl ele retoma um pensamento do Nietzsche, falando para quem tem um porquê viver supera quase todo como, e o Camus nesse livro, em algum momento, ele vai falar de que é um paradoxo. Se você tem algo para viver, se algo te faz viver e você vive por aquilo, esse mesmo algo é o que te faz morrer. Em outras palavras, se você tem um porquê viver, esse porquê viver, ele precisa ser digno de você morrer por ele. E morrer por algo não está muito longe dessa interpretação absurdista do Camus. Morrer por algo, para o Frankl, para a logoterapia, numa visão do sentido da vida, seria você entrar, você entregar a sua vida com tamanho amor. E isso é a experiência que Viktor Frankl faz com os pais dele, porque ele tinha a possibilidade de não ir para o campo de concentração, ele podia fugir dos campos de concentração, e ele vai, ele entrega a sua entrada, a sua vida no campo de concentração em honra do pai e da mãe. Isso o Camus ele não enxerga. Ele não enxerga justamente porque ele está preso nesse absurdo, ele está fechado e totalmente analítico, filosoficamente falando, na interpretação, e nem na interpretação, na análise, né, do próprio absurdo, da vivência desse vazio do absurdo. Por isso ele vai buscar em Sartre tantos outros argumentos. Bom, mas até o Sartre ele também critica. Ele está criticando todo mundo em busca dessa compreensão do absurdo que faz as pessoas encerrarem a sua vida por conta própria. E é exatamente o que Frankl combateu durante muitos anos, é por isso que ele nos deixa esse legado da logoterapia, e por isso que eu sou um logoterapeuta, eu trabalho firmemente com a fé, não a fé transcendente, não a fé sobrenatural, mas a fé humana de que a vida ela tem sentido até o seu último segundo, até o último momento. E para isso, o Frankl ele vai utilizar esse livro aqui. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje à tarde, eu utilizei ele, eu nem ia citar aqui no vídeo, mas já que eu estou com ele na mão, um livro maravilhoso, Chegará o Dia em que Será Livre, que Serás Livre, do Frankl. Traz cartas, textos e discursos inéditos dele, da editora Quadrante. E aí o Frankl ele vai falar em algum momento também nesse livro, para você ser digno da vida,
viver uma vida com sentido e ser digno dela, você precisa realizar algo. Não na forma utilitarista que nós pensamos e sempre pensamos em produtividade e performance, não. Mas realizar algo para si, enquanto sentido. E aí é muito legal quando o Frankl ele mostra pra gente que o sentido da vida ele é alcançado, ele é vivido sempre por meio de valores. E há uma escala de 3 valores, não hierárquicas necessariamente, mas caminhos que nos dão a possibilidade de realizar o sentido na nossa vida. Primeiro, o valor de criação. Nós podemos encontrar sentido na nossa vida criando algo. Isso se mostra muito no nosso campo profissional, no campo técnico, aí na produtividade mesmo da vida, e aí retomando um pouco o conceito de performance, mas não se exclui a isso. Uma pintura, um lazer que você faz e você, sei lá, vai na praia, faz um castelinho de areia, né, com seu filho, com a sua filha, com seu amigo. Esse momento ele retrata um momento de uma criatividade, da elaboração do espírito humano, e quantas vezes nesses momentos, né, que a gente está brincando, que a gente está criando alguma coisa, nós sorrimos, nós nos emocionamos, e isso ativa em nós coisas que são tão mais complexas, não conseguem mais alcançar, não conseguem mais atingir, e parece que a gente menospreza. Se esquece e menospreza do simples que pode ser vivido e pode revelar, alcançar um sentido para a nossa vida, pelo menos naquele momento. Depois, segundo valor a ser vivido para encontrar sentido é o valor de experiência, onde ele é muito vivido através do amor. A escala mais alta da experiência para o ser humano é o amor. E o amor, na interpretação do Frankl, na elaboração dele, é a experiência onde duas pessoas conseguem ver uma na outra aquilo que ainda pode ser realizado e ainda não foi. Ou seja, para eu te amar, eu preciso ver em você potencialidades a serem realizadas e que você ou ainda não descobriu, porque desconhece, ou você está tentando e já está cansado, está cansada, não consegue mais, e aquele apoio, aquela ajuda, aquela voz que vem e te mostra que você está no caminho certo, você consegue, isso é amor. O amor muito para além do âmbito sexual, do âmbito erótico, mas o amor humano, que olha um no outro, se reconhece como ser humano e é capaz de alcançar o mais íntimo do próprio humano, que é o quê? A gente vai chamar na filosofia do vir a ser, né? Da capacidade de transformação, da capacidade de realização de si, da sua transformação pessoal. E por último, o Frankl vai colocar o valor de atitude. O que seria o valor de atitude? Quando você não pode criar nada. Você está incapacitado por uma doença, por um transtorno, por alguma dificuldade. Você não pode mais fazer experiências no sentido de encontrar pessoas, né, de às vezes estar acamado e não pode receber visitas. Você está totalmente ali, você e você. Aí resta uma única coisa que a vida pode te oferecer, e te oferece a cada um de nós, nos momentos mais difíceis sobretudo. A possibilidade de ativar a nossa liberdade e o que ele vai chamar de poder do espírito humano. Ele vai utilizar um termo poder opositor do espírito humano, mas depois eu posso explicar mais sobre isso. Se enquadra na vivência desse valor, mas não só. Mas aqui o poder do espírito humano é ativar a sua liberdade e fazer a escolha de como você pode enfrentar essa situação que não lhe cabe mais a vivência da criação, essa vivência que não lhe cabe mais a possibilidade da experiência e do amor de outras pessoas, mas cabe você e você. Você e o seu sofrimento, se a gente quiser retomar a Camus, você e o seu absurdo, você e o vazio que só você acessa, você e os seus questionamentos diante da vida, diante da dor, diante das incongruências, da falta de explicação, e que na maioria das vezes a vida não tem muita explicação para dar mesmo. E por isso que o Frankl vai dizer também que a gente precisa parar de pedir explicação para a vida e nós precisamos começar a responder, porque a vida ela não explica, ela pergunta. E aí, como que você vai agir diante disso? E cabe a nós não ficar esperando as respostas, não ficar esperando as explicações, mas por nós mesmos darmos a nossa resposta. E a nossa resposta sempre é uma resposta de atitude, é a maior resposta de todas. Como você vai enfrentar isso? Como você vai lidar com isso? E algo muito bonito que o Camus fala durante essa investigação do absurdo, na busca de respostas do porquê que as pessoas tiram a sua própria vida, ele diz:
Uma única certeza é suficiente para aquele que busca. Uma única certeza é suficiente para aquele que busca. O que você busca hoje? Frankl faz toda a sua psicologia em busca de sentido. O que você busca hoje? Se você tiver alguma resposta para o que você busca hoje, e essa for a sua certeza, você não vai precisar de mais nada na vida. Basta uma resposta. Basta que nós encontremos uma resposta para a vida e que essa resposta nos faça viver. O motivo pelo qual vivemos. A razão pela qual temos atitude diante do sofrimento. Vivemos esse valor de atitude. Cabe a nós, então, estarmos atentos à vida. O que ela nos pergunta, o que nós estamos dispostos a responder. Eu tenho certeza que você tem muito a responder para a vida. Você tem muito para amar, porque você é capaz de ver em tantas pessoas as potencialidades que elas ainda podem se realizar e viver. Como talvez muitas estão vendo em você e às vezes, por estar imerso, né, no absurdo, no vazio, você não deixa que te acessem, você também não consegue acessar. O caminho psicoterapêutico é um lindo caminho para a gente se descobrir, para a gente descobrir essas vias que até mesmo por nós não são acessadas. Eu estou aqui à disposição para poder te ajudar de alguma forma, se assim você precisar. Se não, eu tenho certeza que você vai conseguir no seu caminho, na sua trajetória, entender que o sentido a todo momento ele estava ali como possível diante de você, na sua vida, no dia a dia, naquilo que era mais difícil, ele estava presente ali. Porque um dia, como diz essa frase maravilhosa do Frankl na capa desse livro, chegarás o dia em que serás livre. Esse dia vai chegar. Esse dia, ele chega por meio da esperança. E essa esperança ela é sustentada pelo sentido diário, momentâneo, a cada segundo. A sua vida tem sentido. Não duvide disso. E se fizer, inclusive, mais sentido nesse momento agora, se inscreva no meu canal, curta, né, e compartilhe esse vídeo, porque eu faço com muito carinho de uma reflexão sobre o absurdo que é pensarmos que a vida ela é vazia de sentido. É um absurdo realmente nos entregarmos a esse vazio, porque ele é real, mas ele pode ser evitado. Ele não precisa ser assumido. É sempre uma escolha, assumir ou não o vazio existencial, é sempre uma escolha assumir ou não o sentido da vida. Eu espero que você consiga tomar as melhores atitudes que puder para viver uma vida com sentido. E por aqui eu vou ficando e eu espero encontrar você aqui também no próximo vídeo. Muito obrigado.